Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje e nessa aula nós vamos conversar sobre dispepsia. Essa, gente, que é uma queixa bem comum no consultório e aqui você vai aprender como abordar, como investigar e como tratar as principais causas de dispepsia. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Começando exatamente definindo o que é dispepsia. E olha que simples, pessoal. Dispepsia é o nome que a gente dá para qualquer dor ou desconforto no andar superior do abdômen. Ponto. É isso. O paciente te reclamou de dor, desconforto, qualquer região no andar superior do abdômen. A gente chama isso de dispepsia e pode ter várias causas, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Tá? E aí, pessoal, quando nós falamos de síndrome dispéptica, nós estamos nos referindo a um conjunto de sinais e sintomas, né, relacionados à dispepsia. E aí nós temos a epigastralgia, né, que é aquela dor chata, desconfortável, que o paciente refere como dor na boca do estômago, né? Geralmente pode ser em queimação ou impressão, né? Normalmente incomoda, o paciente interpreta como dor. O desconforto, ele é um termo mais vago, ele não chega a ser uma dor. O paciente fala assim, doutor, não é dor, é uma coisa desconfortável, tá? O paciente sente que tem algo estranho ali. E é muito comum nem ele saber explicar direito, tá? Ele vai te falar que é um incômodo, uma sensação ruim, mas não é necessariamente uma dor, certo? Outro sintoma comum é a saciedade precoce, que é quando o paciente sente que já está cheio logo no início da refeição e nem consegue terminar o seu prato. Tá? Aí o paciente também pode queixar, gente, de empachamento, que também é outro sintoma aqui que faz parte da síndrome dispéptica, né? Que é aquela sensação de barrigão, de estômago cheio, que parece que não digere nunca, sabe? A pessoa come e fica sentindo o alimento como se estivesse parado por um bom tempo, mesmo sem ele ter exagerado na quantidade da alimentação, tá? Náuseas também são frequentes, tá? O paciente não chega a vomitar, mas sente enjoo, especialmente após comer, e também tem a sensação de distensão abdominal, que é quando o paciente relata que o estômago está estufado, sabe? Mesmo que no exame físico não tenha nenhuma alteração, o paciente tem essa sensação. E normalmente, gente, no exame físico não tem nenhuma alteração, certo? E por fim, gente, nós temos aí também eructações dentro do quadro de síndrome dispéptica, tá? Também pode fazer parte e ser queixado pelo paciente. Tudo certo até aqui, pessoal? Beleza, agora que a gente entendeu o que é a dispepsia e quais são os sintomas, né, que fazem parte aí da síndrome dispéptica, vamos falar o que causa a dispepsia. Na prática, pessoal, a gente divide a dispepsia em secundária e dispepsia funcional. A dispepsia secundária é quando existe um fator orgânico identificado, ou seja, a dispepsia é secundária a alguma coisa, tá? E ela representa cerca de 20 a 25% dos pacientes com dispepsia, tá? Sendo aí as causas mais comuns a dispepsia secundária, a H. pylori, né, que é a famosa bactéria que dá no estômago, a úlcera péptica, que pode ser duodenal ou gástrica. Também temos aí como causa de dispepsia secundária a doença do refluxo gastroesofágico, né, que tem aí principais sintomas pirose e regurgitação, que nós vamos conversar na aula de doença do refluxo, tá? E ainda a dispepsia pode ser secundária a medicamentos, tá? E aqui especialmente, gente, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, né? Que você identifica perguntando ao paciente na anamnese se ele faz uso de algum desses fármacos, tá? E por fim, gente, a dispepsia ela pode ser também secundária a alguma malignidade gástrica, tá? É menos comum, mas a gente sempre tem que lembrar, principalmente quando há sinais de alarme, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre eles. E aí, pessoal, se a dispepsia não for secundária, nós estaremos falando muito provavelmente da dispepsia funcional, que é, sem dúvida, a principal causa de dispepsia, sendo aí algo em torno de 75% a 80% dos pacientes com dispepsia. Mas um ponto importante aqui, gente, apesar dessa ser a causa mais comum, a dispepsia funcional é um diagnóstico de exclusão, tá? E aí tem critérios para a gente confirmar a presença de dispepsia funcional, tá? Mas nós conversaremos sobre isso mais adiante, beleza? Por hora, guardem isso. A principal causa de dispepsia é a dispepsia funcional, que é um diagnóstico de exclusão após termos descartado que não se trata de uma dispepsia secundária. Beleza, gente? E aqui a pergunta de sempre. Dispepsia é uma condição comum?
Olha só esse dado, pessoal. Os sintomas dispépticos acometem 10 a 44% da população brasileira. Ou seja, pode chegar a quase metade da população. Então, é uma queixa super prevalente no nosso dia a dia de consultório, gente. E aqui, vale destacar que a dispepsia atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. Causa absenteísmo, por vezes, uso exagerado de exames, medicações, e tudo isso, gente, gera custo e pode causar também prejuízo ao paciente. Então, é importante a gente dominar bem a dispepsia para mandar bem nas provas e ajudar a melhorar a qualidade de vida desse paciente que sofre com esse sintoma. Beleza? Maravilha, pessoal! Então, vamos falar um pouquinho sobre uma das principais causas de dispepsia secundária, que é a infecção pelo H. pylori. A maioria das referências, gente, colocam a dispepsia secundária ao uso de AINES como a principal causa de dispepsia secundária, seguida da infecção pelo H. pylori. Então, vamos entender melhor do que se trata essa infecção. Aqui, pessoal, estamos falando de uma bactéria pequena, tá? Formato curvadinho, gram-negativa, né? E que costuma viver em ambientes com pouco oxigênio. É o que a gente chama de bactéria microaerofílica, tá? É essa da foto que vocês estão vendo aqui, tá? Esse bichinho do mal, gente, ele é considerado o principal patógeno gástrico dos humanos, tá? E o grande problema é que essa bactéria consegue infectar a mucosa gástrica e permanecer ali por anos, tá? Criando um processo inflamatório crônico dessa mucosa gástrica. Só que muita gente infectada, gente, não sente absolutamente nada, ou seja, é totalmente assintomático, certo? Por outro lado, pessoal, o H. pylori, ele pode estar envolvido em várias doenças, sendo aí as principais, a úlcera péptica, a gastrite atrófica, o linfoma Malte, né, que é um tipo de linfoma aí associado às células da mucosa gástrica, e até mesmo o câncer gástrico propriamente dito. E olha que bizarro, gente, essa bactéria ela é transmitida pelo contato direto entre pessoas. As vias mais descritas são gastro-oral, fecal-oral, oral-oral e até salivar, tá? Por isso, o risco ele costuma ser maior naqueles ambientes com aglomeração, que talvez tenha aí uma baixa higiene, más condições sanitárias, né? O que infelizmente é bem comum em algumas regiões do Brasil, né? Então aqui é mais um motivo pelo qual a higiene com as mãos, com os alimentos é extremamente fundamental. Beleza, gente? E aí, pessoal, para fazer o diagnóstico da infecção pelo H. pylori, existem 3 métodos principais. Um invasivo, né, que é a endoscopia digestiva alta, com biópsia gástrica, né? Na biópsia a gente consegue identificar se tem ou não tem o H. pylori. Tem uma excelente sensibilidade, excelente especificidade, tá? Mas também temos 2 testes que não são invasivos, ou seja, são testes que não vai precisar de você entrar dentro do estômago do paciente, tá? Que é o teste de ureia no ar expirado, tem uma boa sensibilidade, boa especificidade também, e também nós temos a pesquisa de antígeno fecal, que também tem boa sensibilidade e especificidade, tá? Com certeza, esses 2, pessoal, são os mais recomendados para avaliar se há infecção ou não pelo H. pylori, porque o teste do ar expirado com ureia, ele é feito com o paciente ingerindo ureia marcada com carbono, né? E aí depois ele vai soprar num saquinho e a exalação desse ar nessa bolsa vai ser observada a presença de CO2 com aquele carbono marcado, mostrando justamente a presença do H. pylori. Por que isso acontece, pessoal? Porque a H. pylori ela produz uma enzima chamada urease, né, que degrada essa ureia que foi ingerida pelo paciente e libera o CO2 marcado. Tá? E aí, gente, a pesquisa de antígeno fecal nada mais é do que um exame de fezes que detecta a presença da bactéria. Mas qual o problema aqui? Infelizmente, pessoal, esses 2 testes não são amplamente disponíveis no Brasil. Então, na prática, a gente acaba fazendo a endoscopia para avaliar se há ou não infecção pelo H. pylori. Mas e aí, professor, eu vou fazer endoscopia em todo mundo para ver se tem H. pylori? Na verdade, não, gente. Daqui a pouco nós vamos conversar, né, sobre as estratégias aí adotadas no Brasil, que diferem um pouquinho aí de alguns outros países, mas segura esse detalhe só um pouquinho para a gente ver como nós vamos diagnosticar a dispepsia, beleza? Então, olha só, pessoal, o paciente com dispepsia, ele vai chegar para você geralmente com queixas de sintomas lá da síndrome dispéptica, que a gente conversou lá no começo da aula. Dor ou desconforto no andar superior do abdômen, empachamento, náuseas,
certo? Mas aí, gente, vem o pulo do gato. Dispepsia é uma queixa muito comum e, na maioria das vezes, não é causada por coisas graves. Mas aí fica aquela pergunta: como é que a gente vai tranquilizar esse paciente e ter segurança de que esse sintoma não é algo grave, sendo que, apesar de a maioria dos casos não ser grave, em algum caso pode ser um câncer do estômago. Lembra que pode ser? E aí, pessoal? Para isso, gente, nós utilizamos o CIF como um elemento muito valioso nessa consulta. Então, avaliar os sentimentos, as ideias, os impactos na funcionalidade do paciente, qual que é a expectativa do paciente com essa consulta, tudo isso, gente, é fundamental. Às vezes o paciente está ali porque ele está vivendo um estresse emocional importante e a queixa gástrica é a ponta do iceberg, uma manifestação desse desequilíbrio da saúde mental dele. Outros pacientes, por vezes, né, eles vêm com medo de estar com alguma doença grave. Tá? Então, o paciente que tem ali uma certa preocupação, viu notícia, viu na internet, ou sabe de algum vizinho, algum amigo que teve o câncer gástrico, e aí ele fica com medo, tá com aquele sintoma dispéptico, opa, será se isso aqui não é uma coisa grave? E aí ele te procura. Ou então tem aquele paciente que tem um histórico familiar de câncer gástrico. Tá? Tem também quem só quer ouvir, olha, tá tudo bem com você. Mas também, gente, tem aquelas pessoas que realmente desejam tratar os sintomas, porque estão sofrendo muito com esses sintomas, estão sendo prejudicados no dia a dia. Então, por isso, pessoal, é importantíssimo alinhar as expectativas do paciente para a gente poder conduzir essa consulta e tomar uma conduta, digamos assim, compartilhada com o paciente, levando em consideração a experiência da doença para ele, levando em consideração as expectativas dele em relação à consulta, beleza? Isso aqui, gente, é tão importante porque muitas vezes o tratamento da dispepsia ele é frustrante para o paciente, é frustrante para o médico, porque até metade dos pacientes com dispepsia, eles vão continuar com os sintomas mesmo depois de vários tratamentos. Ou seja, mesmo após terapias, assim, com evidência, IBP, que a gente já vai conversar, muitos deles têm falhas até com essas terapias que têm evidência, tá? Isso mostra pra gente o quanto o manejo da dispepsia precisa ser individualizado, precisa ser humanizado, tá? Não esquecer, pessoal, de questionar aqui na anamnese os medicamentos que o paciente usa, tá? Perguntar aqui especialmente sobre o uso de AINES, né, que são os principais causadores da dispepsia secundária, certo? Outra coisa, pessoal, um ponto muito importante da anamnese que não pode ficar sem fazer em hipótese alguma é perguntar ao paciente sobre os sinais de alarme que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Todos, gente, um a um, perguntem ao paciente os sinais de alarme, tá? Eles vão guiar a nossa conduta no caso do paciente, certo? No próximo slide a gente vai conversar melhor sobre esses sinais de alarme. Aí, em seguida, vem o exame físico na dispepsia, pessoal, que aqui ele consiste basicamente na gente pesar o paciente, né, para checar se houve perda de peso e também avaliar o abdômen desse paciente, tá? Buscando excluir massas, visceromegalias, tá? Que quando presentes são sinais de alarme, tá? O que é esperado no exame físico do paciente que tem dispepsia? Na maioria das vezes, pessoal, o exame físico desse paciente é normal. Tá? Alguns pacientes podem ter uma certa sensibilidade ou desconforto quando você palpa o epigastro dele, tá? Mas nada além disso, beleza? Por fim, gente, exames complementares, né? Aqui o principal exame complementar é a endoscopia digestiva alta, a EDA, né? Mas nós só vamos solicitar a endoscopia na dispepsia naqueles casos que houver a presença desses sinais de alarme que a gente já vai conversar, certo? Então, pessoal, eis aqui os sinais de alarme, tá? Que eu falei para vocês. Quando qualquer um desses sinais aqui estiver presente no quadro do paciente, pessoal, nos indica a solicitar a endoscopia para esse paciente, tá? E aí, para facilitar a memorização aqui, gente, eu gosto de usar o acrônimo ACID-VOMITS, tá? Acompanhe aqui comigo que vai ficar mais claro para vocês. Vamos destrinchar ele aqui rapidinho. Nós temos aí A de anemia ferropriva, tá? Inexplicável. Por que inexplicável? Porque suponhamos que é numa mulher em idade menstrual. Opa, grande parte das vezes essa anemia vem da perda pela menstruação. Ou então é uma anemia numa criança. Opa, grande parte das vezes é causado por
parasitoses, né? Então, pessoal, quando o paciente tem um hemograma e apresenta anemia e a gente não consegue explicar essa anemia por outra causa, acende o alerta aqui. Tá bom? Essa anemia pode ser um sinal de alarme. Aí nós temos o C de câncer na família, né? Aqui nós estamos falando de história de câncer gástrico ou câncer esofágico, tá? Em familiares, especialmente de primeiro grau. O I de involuntary weight loss, tá? Que é aí a perda de peso não intencional. E aqui, gente, nós estamos falando de uma perda de mais de 5% do peso num período aí, no mínimo de 6 a 12 meses, tá? Ou até menos do que 6 meses, tá? Beleza? D vem de disfagia, ou seja, aquela dificuldade para engolir, também é sinal de alarme. Aí nós temos o V de vômitos persistentes, tá? É aquele paciente, pessoal, que vomita frequentemente, tá? O paciente teve ali um ou outro episódio de vômito ao longo do tempo, isso não conta como sinal de alarme. Estamos falando aí de vômitos frequentes, certo? O O de odinofagia, ou seja, aquele paciente que tem dor importante ao engolir, tá? Também é sinal de alarme. M de massa abdominal palpável, lembra que a gente acabou de pesquisar isso no exame físico do paciente, beleza? Aí vem o I de idade maior ou igual a 60 anos, tá? Aqui, gente, o paciente ele não precisa ter nenhum outro fator de risco, tá? Basta a idade a partir de 60 anos, porque os estudos mostram que a partir dessa idade o risco de câncer gástrico já aumenta bastante, tá? Então, também entra como sinais de alarme. Aí nós temos o T de tratamento empírico com IBP e erradicação do H. pylori, mas que não teve resposta. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma falha terapêutica. O paciente tentou o tratamento com omeprazol, usou regularmente por tempo adequado, foi necessário, foi prescrito aí tratamento para erradicação da H. pylori, né, aquela bactéria do estômago, e o paciente continua com os mesmos sintomas. Opa! Também é sinal de alarme, precisa solicitar endoscopia, tá? E por fim nós temos o S de sangramento gastrointestinal, tá? Aqui pode ser melena, pode ser hematêmese, hematoquesia, tá? Qualquer um desses é indicação de endoscopia e aqui, gente, imediata, tá? Normalmente, quando nós estamos falando de melena e hematêmese, que são sangramentos volumosos, esse paciente precisa ir para a emergência, tá? Normalmente a hematoquesia é aquele sangue visível no meio das fezes, né? Que é menos intenso. Esse aqui até dá para o paciente fazer ambulatorialmente, beleza? Mas os outros dois casos, paciente com melena, com hematêmese, pronto-socorro, tá bom? Então, pessoal, guardem esse macete. Acid vomits, tá? Se o paciente tiver qualquer um desses sinais, ele precisa ser investigado com endoscopia, beleza? Qualquer coisa, pause o vídeo para você buscar memorizar aqui esse mnemônico para te ajudar na lembrança dos sinais de alarme, beleza? Certo, pessoal. Então, gente, uma vez que a gente sabe que a principal causa de dispepsia é funcional e que a gente descartou os sinais de alarme desse paciente, resta saber se é uma dispepsia secundária ou não, certo? Porque se não for secundária, a gente vai ficar com a dispepsia funcional, certo? E como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, gente, nós precisamos avaliar se esse paciente faz uso de AINES com frequência. Se sim, primeira coisa é orientar ele a cessar o uso dessa medicação. Nem que você tenha que prescrever um analgésico simples, uma dipirona, um paracetamol, né, para outra condição que está levando ele a usar esse AINE com frequência, certo? Certo, professor. E se o paciente me disser que não usa AINE? Aí, pessoal, a gente precisa descartar se ele tem ou não H. pylori, certo? Se tiver acesso ao teste respiratório com ureia ou teste do antígeno fecal para pesquisar a infecção no paciente, maravilha, melhor dos mundos. Pesquisa e se der positivo, faz o tratamento para matar o bicho. Mas e se não tiver? Que é o mais comum, gente, que é o que vocês vão viver. Aí, pessoal, seria fazer a endoscopia, né? Só que pensa, nós vamos fazer endoscopia em metade da população brasileira? Lembra que mais de 44% da população brasileira sofre de dispepsia? Então, gente, para resolver esse problema, nós usamos epidemiologia. Aqui no Brasil, diferente de países mais desenvolvidos, infelizmente a prevalência de H. pylori é gigantesca, chegando aí a gritantes 80% da população. Então, ao invés de fazer endoscopia em todo mundo com dispepsia que não tem sinais de alarme, é mais fácil considerar que o paciente está infectado e tratar ele. Faz sentido?
Faz sim, mas aí tem um problema. Tem 20% da população que não tem a bactéria e que vai ser submetida ao uso de antibióticos para matar o H. pylori desnecessariamente. E qual que é o risco disso? Nós conversamos na nossa aula sobre IVAs, lembra? Exatamente, resistência bacteriana aos antibióticos. E agora, o que a gente faz? Para dirimir essa situação, gente, o protocolo recomendado no Brasil é o seguinte: naqueles pacientes com sintomas dispépticos sem sinais de alarme, a gente não vai pedir endoscopia. A primeira coisa que a gente vai fazer é um tratamento empírico, utilizando aí um inibidor de bomba de prótons, o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e seus parentes aí, qualquer um deles, certo? Esse tratamento ele vai ser realizado por 4 semanas, certo? Aí, gente, nós vamos reavaliar esse paciente logo após o término dessas 4 semanas que ele usou o inibidor de bomba de prótons. Se o paciente tiver melhorado, maravilha, vida que segue, tudo ótimo, está de alta, tá? A gente orienta aí mudanças no estilo de vida e vida que segue. Mas, se os sintomas persistirem após o tratamento com IBP, que o paciente fez ali de forma correta, em jejum, todos os dias por 4 semanas, persiste com os sintomas, aí, gente, tendo em vista a alta prevalência do H. pylori aqui no Brasil, a próxima etapa é realizar o tratamento empírico de erradicação da bactéria, tá? E aí nós temos antibióticos específicos para isso que a gente já vai conversar, beleza? Aí, se mesmo após ter usado 4 semanas de IBP, ter feito o protocolo de erradicação do H. pylori e o paciente não tiver melhora, aí não tem jeito, gente. Esse paciente cai naquele sinal de alarme que é tratamento empírico sem resposta ou falha no tratamento empírico, tá? E aí tem indicação de solicitar endoscopia. Beleza, gente? Obviamente, lembrando, se o paciente, no início da sua avaliação, tem qualquer um daqueles outros sinais de alarme, ele precisa de endoscopia logo na primeira consulta, certo? Tudo bem? Foi? Deu para entender, gente? Beleza. Então vamos seguir, pessoal. Quando você pede a endoscopia, lá naqueles casos necessários que a gente conversou, o que a gente pode esperar desse exame? Quais aí os principais achados? Vamos lá, vejam comigo. Nós temos, pessoal, o achado que é visualizado pelo endoscopista, tá? Que ele vai descrever lá no relatório, no laudo do exame, mas nós também temos o resultado do histopatológico que o endoscopista coletou. Aqui, gente, a pessoa que está fazendo a endoscopia, ela coleta alguns fragmentos ali do estômago, o paciente leva esses fragmentos para o laboratório e o laboratório devolve um laudo que vai chegar até as nossas mãos, que é o resultado da biópsia, certo? Aí, nesses resultados, pessoal, a gente pode encontrar a presença da tal da H. pylori, tá? Pode também aparecer aí presença de esofagite péptica, tá? Geralmente relacionada à doença do refluxo gastroesofágico, que a gente vai ver em outra aula. Ainda a presença de gastrite e duodenite, tá? Que são achados muito comuns, mas aí com baixa correlação com os sintomas de dispepsia, tá? Isso aqui cai em prova. Se você acha gastrite, duodenite ali no resultado da endoscopia, pessoal, não significa que isso é a causa da dispepsia, tá? É um achado extremamente comum, inclusive em pessoas assintomáticas, certo? O que mais? Pode ser encontrado ainda, gente, úlceras, tá? Úlcera gástrica, úlcera duodenal, tá? Que aí sim podem ser uma das causas da dispepsia, tá? E em casos mais graves pode ser, infelizmente, encontrada até neoplasias, beleza, pessoal? E aí, gente, como eu falei, com exceção da gastrite e da duodenite, os outros achados aqui, uma vez encontrados na endoscopia ou no resultado da biópsia, justificam o quadro de dispepsia e com isso nós chamamos essa dispepsia de dispepsia secundária, ou seja, tem uma causa bem definida por trás, tem uma lesão que justifica os sintomas, tem uma presença de H. pylori que justifica os sintomas, tá? E nesse caso, o tratamento deve ser direcionado à causa base, tá? A gastrite e a duodenite, gente, elas não entram porque os estudos científicos mostram que a correlação entre os sintomas e a presença desses achados endoscópicos é muito baixa e especialmente no Ocidente, é bem comum pela nossa dieta encontrar pessoas sem sintomas com a presença de gastrite ou duodenite, que foi o que eu falei para vocês. Então, se você pega um resultado que vem só isso, é pouco provável e a gente não considera
considera que seja a causa da dispepsia, beleza? Vocês vão ver muitas endoscopias descritas, presença de gastrite enantematosa antral leve, tá? Que é justamente isso que eu acabei de explicar para vocês, beleza? Outra coisa aqui, pessoal, é lembrar mais uma vez que medicamentos também podem causar a dispepsia secundária, tá? Os mais comuns, disparados, os AINES, certo? Mas também a metformina, que a gente conversou lá na aula de diabetes, lembra que ela tem perfil de efeitos colaterais gastrointestinais? Então, ela está aqui também e pode ser a causa da dispepsia. O metronidazol, que é um antibiótico, tá? Também entra nessa lista, beleza? Então, gente, sempre lembrem de revisar os remédios que o paciente está usando, tá? No caso, para dizer se é secundária ou não ao medicamento. E aí, como é que a gente faz para dizer se é secundária ao medicamento? A gente precisa ter a história positiva para o uso desse medicamento, obviamente, né? E aí, tendo essa sugestão, o ideal é nós orientarmos o paciente a suspender o fármaco, obviamente, né, quando se trata, por exemplo, de algum fármaco que não é interessante a gente tirar assim, por exemplo, a metformina, né? O ideal talvez seja trocar a metformina pela formulação XR, lembra? Que é aquela formulação de liberação prolongada que normalmente causa menos sintomas gastrointestinais. Já os demais medicamentos, evitar e suspender o uso, tá? Pode ser aqui o suficiente para confirmarmos que se trata da causa da dispepsia e, consequentemente, o paciente obter melhora dos sintomas, certo? Obviamente, em alguns casos, por exemplo, os pacientes fazem uso de AS, né? O ácido acetil salicílico ou aspirina, muitas vezes utilizado aí como prevenção secundária de eventos cardiovasculares. Então, aquele paciente que já teve infarto, já teve AVC, ele usa continuamente essa medicação para prevenir novos eventos. E ele é um AINE. Então, esse paciente, a gente não pode ir lá simplesmente tirar a aspirina dele, tirar o AAS dele. O que a gente faz nesses casos? A gente introduz o inibidor de bomba de prótons, tá? Que a gente vai conversar mais adiante, beleza? Por fim, gente, giardíase e estrongiloidíase, que são aí parasitoses intestinais, elas podem ser a causa da dispepsia, tá? Essas causas, a gente vai pensar especialmente se o paciente vem de um local sem saneamento básico adequado, tá? Aí, nesses casos, o uso de antiparasitários pode ser parte da conduta, tá? Mesmo de forma empírica, então, ou seja, não precisa de um exame de fezes, basta esse relato do paciente te dizer que mora num local aí sem saneamento básico. Então, pacientes aí com dispepsia que não tenham sinais de alarme, ou seja, que não vão precisar fazer endoscopia logo na primeira consulta, se ele te refere ser de um lugar sem saneamento básico, além do tratamento que a gente conversou no slide anterior, né, a gente pode ainda prescrever empiricamente um antiparasitário para esse paciente. Um exemplo aqui é o albendazol, né, de 400 miligramas, o paciente vai tomar ele mastigado. Para cobrir esses dois vermes, o medicamento pode ser utilizado aqui, um comprimido ao dia por 5 dias. Certo, pessoal? Beleza. Gente, aproveitando esse slide, eu queria fazer um adendo aqui para ficar claro para vocês, tá? Qual que é a conduta na primeira consulta de um paciente que tem dispepsia e sinais de alarme? Solicitar endoscopia, né? Mas, com exceção do paciente que está sangrando muito, que está com melena, que está com hematêmese, né, que vai ser encaminhado direto para a emergência, né, os demais pacientes que você solicitar endoscopia, eles vão para casa com seu pedido de endoscopia, certo? E até eles fazerem o exame, como é que fica? Pessoal, nesses casos, a gente não deixa o paciente na mão, tá? Se ele falar para você que consegue fazer endoscopia nos próximos dias, maravilha, vamos aguardar, não precisa prescrever nada, solicita, espera ele fazer, espera ele voltar. Mas se ele tiver em algum lugar que ele vai esperar meses sem fazer esse exame, gente, nós não podemos deixar esse paciente sofrendo. Aí o que a gente pode fazer? A gente lança mão, pessoal, deixando o uso de IBP, o uso de omeprazol, enquanto esse paciente aguarda a endoscopia, tá? Então a gente prescreve o omeprazol para ele utilizar aí 20 miligramas uma vez cedo em jejum por 4 semanas, tá? Mas, professor, os inibidores de bombas de prótons não podem prejudicar a endoscopia? Não podem prejudicar os achados? Pode sim, gente. Nesses casos, o que a gente orienta? Que o paciente suspenda o uso do IBP 2 semanas antes de ele realizar a endoscopia, tá?
2 semanas antes da endoscopia, o paciente vai suspender o IBP, vai parar de tomar, e aí ele vai realizar o exame 2 semanas sem estar utilizando o inibidor de bomba de prótons, tá? Dessa forma, a gente reduz o prejuízo ali na análise do exame, certo? Beleza, pessoal? Dica prática que faz sentido, né? A gente adaptar aí a depender de onde estivermos atendendo esse paciente, beleza? Vamos seguir então? Pessoal, a gente conversou sobre a infecção pelo H. pylori, certo? Nós falamos aí que até 80% da população brasileira está infectada por essa bactéria, né? O que justifica o seu tratamento empírico, mas que para evitar resistência aos antibióticos, naqueles pacientes, né, que não têm sinais de alarme, ou seja, que não precisam fazer endoscopia na primeira consulta, a gente faz o tratamento inicial com inibidor de bomba de prótons, o IBP, por 4 semanas, e se após isso persistir os sintomas, a gente prescreve o tratamento para erradicação do H. pylori, certo? Beleza. Em quais outras situações a gente faz esse protocolo de erradicação do H. pylori? Pessoal, sempre tratar aqueles pacientes com dispepsia secundária ao H. pylori, tá? Que já foi confirmada no exame, tá? Ou seja, naqueles que você solicitou a endoscopia e o resultado da biópsia veio presença de H. pylori, tá? Trate com antibiótico, certo? Pacientes que têm ou já tiveram úlcera péptica e nunca fizeram erradicação da bactéria ou então fizeram o tratamento de forma incorreta, também precisa utilizar o protocolo de erradicação de H. pylori. E também os pacientes portadores de linfoma gástrico malte, tá? Que foi aquele que a gente conversou. Também tem indicação direta de tratamento do H. pylori, certo? Vai fazer erradicação do H. pylori. Então, gente, nesses casos, sempre realizar o protocolo de erradicação. Até aqui, pessoal, tudo certo? Então, vamos lá, vamos conversar sobre esse protocolo, ver o esquema de tratamento. Vejam só, o esquema padrão aqui, pessoal, é aquele famoso esquema tríplice, tá? Que ele vai ser utilizado por 14 dias. Ele é composto por 3 medicamentos, olha só. Ele é composto por amoxicilina, tá? 500 mg, 2 comprimidos de 12 em 12 horas, tá? Então 4 comprimidos ao dia de amoxicilina, associado a claritromicina, 1 comprimido de 12 em 12 horas, e associado a um inibidor de bomba de prótons. Pode ser o omeprazol de 20 mg, pode ser o lansoprazol de 30, pantoprazol de 40, esomeprazol de 20, tá? Qualquer IBP também 2 vezes ao dia, tá bom? Independentemente do IBP que você escolher. Então, gente, são 3 medicamentos, todos de 12 em 12 horas, por 14 dias, certo? Tem que saber, professor, tem que saber demais, gente, beleza? Tem que saber o nome do medicamento, a dose dele, a posologia, certo? Por outro lado, gente, se o paciente te fala assim, doutor, eu tenho alergia à amoxicilina, e aí, como é que eu faço o tratamento para erradicação da bactéria? Aí, pessoal, a gente troca lá no esquema a amoxicilina, tá? Aí como é que fica? A gente vai utilizar aí claritromicina, 500 mg de 12 em 12 horas, associado a levofloxacina, tá? 500 mg, só que aqui uma vez ao dia, tá? Tem essa diferença. E o IBP continua de 12 em 12 horas, tá? Todos os remédios aqui, claritromicina, levofloxacino e o IBP também por 14 dias, certo, gente? E daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre isso, mas já anota aí, depois do tratamento do esquema tríplice que você fez para erradicar o H. pylori, tá? Nós precisamos confirmar se esse H. pylori foi realmente erradicado, tá? E aí qualquer teste de pesquisa do H. pylori serve, mas no Brasil, devido à dificuldade de acesso, normalmente nós repetimos a endoscopia do paciente, beleza? Certo, gente. E se a dispepsia for, na verdade, secundária a uma úlcera péptica? Como é que a gente conduz? Vamos lá, pessoal. O que é o principal aqui que a gente precisa saber sobre úlcera péptica? Primeiro, que esse nome engloba 2 tipos de úlcera, tá? Quando a gente fala úlcera péptica, nós estamos nos referindo à úlcera gástrica ou à úlcera duodenal. Certo? A úlcera gástrica, como o próprio nome diz, ela é no estômago, certo? E aí, gente, o paciente com esse tipo de úlcera, ele costuma queixar que sente dor ou queimação epigástrica, que piora quando ele se alimenta, piora quando ele come.
Isso aqui cai em prova, gente. Muita atenção, tá? Quando o paciente come, a comida, ao entrar em contato ali com aquela ferida do estômago, ela pode irritar ainda mais essa úlcera, intensificando a dor do paciente, tá? E aí, com a chegada do alimento, a secreção ácida do estômago também aumenta na intenção de digerir esse alimento, tá? Causando ainda mais irritação e mais dor. Fez sentido? Já a úlcera duodenal é o contrário. A dor melhora ao comer. Quando o paciente se alimenta, ele refere que tem alívio da dor do estômago, tá? E ali depois de 1 até 4 horas depois da refeição, ou então quando ele está ali no jejum, ele volta a sentir a dor, tá? Guardem esse padrão, pessoal. É um clássico, tá? Aqui, ao comer, o esfíncter pilórico, ele fica ali fechadinho, retardando o esvaziamento gástrico, tá? Então, ele evita que o suco gástrico passe ali pelo duodeno, né, que gera irritação. Então, quando o paciente come, naturalmente, o esfíncter pilórico ele se fecha, né, para o estômago começar aquele primeiro processo de digestão e depois eles vai esvaziando ali gradativamente e ao liberar o bolo alimentar, muitas vezes ele já passa ali para o duodeno com menos acidez, porque o alimento ele vem tamponando também o ácido gástrico, beleza? O que faz com que o paciente com úlcera duodenal tenha melhora dos sintomas ao se alimentar. Tá? E ao estar em jejum, o ácido, né, que vai sendo liberado fisiologicamente, passa ali com mais frequência, irritando essa úlcera duodenal. Faz sentido, gente? Outra coisa, pessoal, tanto a dor da úlcera gástrica quanto da úlcera duodenal costuma melhorar com antiácido, tá bom? E claro, para confirmar mesmo se tem úlcera, a gente precisa ter a confirmação por meio da endoscopia digestiva alta, tá? Não tem como diagnosticar só com a clínica, a gente suspeita. Beleza? Até aqui, pessoal? Aí, gente, esse dado aqui sobre as causas das úlceras é importantíssimo, tá? E é explorado em provas. Vejam só, mais de 95% das úlceras vão ter duas causas principais. Ou vai ser infecção pelo H. pylori, tá? Ou então vai ser consequência do uso de AINES, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais que a gente conversou. Então, assim, viu úlcera, já pensa nessas duas causas de cara. Tranquilo? Tá, professor. Paciente com dispepsia e úlcera péptica, como é que a gente trata? Aqui, pessoal, a abordagem depende da condição. Se for úlcera com presença de H. pylori, então você fez a biópsia, deu positivo lá o H. pylori nessa biópsia, você já sabe. Faz o protocolo de erradicação da bactéria, que a gente acabou de ver, né? E ainda é recomendado manter o IBP por mais 4 a 8 semanas após o protocolo de erradicação, tá? Só que aí, um comprimido ao dia, tá? Cedo em jejum. Então, fez ali o protocolo, 14 dias. Nesses 14 dias, erradicando a bactéria, o IBP é quantas vezes ao dia? De 12 em 12 horas, certo? Terminou, a gente vai estender por mais 4 semanas, se a úlcera for duodenal, ou por mais 8 semanas, né, se a úlcera for gástrica, e aí passa a ser um comprimido ao dia cedo em jejum. Tranquilo? Por outro lado, se for uma úlcera causada por AINE, sem a presença de H. pylori, então aqui o tratamento é apenas com inibidor de bomba de prótons, tá? Por 4 a 8 semanas também, tá? E aqui nós vamos preferir 8 semanas naqueles casos de úlcera maior ou igual a 1 centímetro, tá? E também nas úlceras gástricas, beleza? Um ponto importante aqui, pessoal, são aqueles casos em que o paciente tem indicação de uso contínuo de AINE, tá? Fala um exemplo, professor, a gente conversou, aquelas pessoas que usam aspirina, que usam AAS para prevenção de eventos cardiovasculares. Nesses, pessoal, a gente pode considerar um IBP para proteção gástrica, tá? Ou seja, em alguns casos, a gente vai pesar o risco-benefício e aí talvez decidir pelo paciente usar de forma praticamente contínua o IBP, tá? Obviamente, nesses casos, precisa de exames, precisa de monitoramento periódico, tá? Logo mais adiante, a gente conversa sobre isso quando eu for detalhar para vocês um pouquinho mais sobre os inibidores de bomba de prótons, beleza? E por fim, gente, temos ainda aquele paciente que tem uma úlcera sem H. pylori e também sem uso de AINE. E aí, fazer o quê? O que a gente faz aqui?
Aqui, gente, é IBP do mesmo jeito, tá? 4 semanas se for úlcera duodenal, 8 semanas se for úlcera gástrica, tá? Isso por quê, gente? Por que tem essa diferença de tempo? Porque a úlcera gástrica, ela cicatriza mais devagar, tá? Por conta do ambiente naturalmente ácido onde ela está, certo? Por isso o tempo maior. Então, pessoal, tem que ficar esperto com essas diferenças de tempo, de causa, né? O que levou à úlcera, aonde é a úlcera, tá? Porque isso aqui aparece demais em questão de prova e ainda mais importante, na prática clínica do dia a dia, você saber como tratar de forma adequada esse paciente. Certo até aqui, gente? Vamos seguir? Maravilha, pessoal! Até aqui conversamos sobre como tratar duas causas importantes de dispepsia secundária, que é a dispepsia secundária ao H. pylori e a dispepsia secundária à úlcera péptica, certo? Mas e no caso daquele paciente que na primeira consulta não tem sinais de alarme, ou seja, não precisa de endoscopia? Nesse caso, eu não sei se ele tem H. pylori e eu também não sei se ele tem úlcera. Mas ele não tem sinais de alarme, então não vou pedir endoscopia. Como é que a gente faz com esse paciente? Primeira coisa, gente, é identificar se ele usa AINE ou não, tá? E aí, pessoal, se ele usa AINE e pode suspender, a gente orienta ele suspender a medicação, né, o AINE, e iniciar o omeprazol, o IBP, né, por 4 semanas, certo? Mas e se o paciente não tiver em uso de AINE ou não estiver usando outro medicamento que gera dispepsia e que a gente pode tentar manejar, seja tirando ou seja trocando a formulação? Aí, gente, nós temos aqui algumas ferramentas, tá? Começando por medidas não farmacológicas. Essas aqui, gente, se aplicam a todos os contextos de dispepsia, tá? Eu coloquei só aqui para não ficar repetitivo, mas sempre que você estiver diante de um paciente com dispepsia, seja por úlcera, seja por H. pylori, seja dispepsia funcional, por AINE, enfim, a gente sempre vai orientar alimentação saudável, tá? Que esse paciente evite de comer grandes quantidades, evitar aqueles fatores que são conhecidamente desencadeantes, cigarro, álcool, café, chocolate, frituras, gordura, né? Tudo isso, pessoal, é importantíssimo que seja evitado, e especialmente o cigarro, né? Se a gente puder aí fazer abordagem motivacional para esse paciente, né? Visando que ele cesse esse hábito de fumar. Tudo isso, gente, pode piorar os sintomas quando utilizados e consumidos, então faz parte do nosso protocolo aqui orientar o paciente a cessar o hábito de consumir ou usar essas substâncias e alimentos, tá? Além disso, orientar controle de peso, tá? Que também é importantíssimo, lembrando aí que sobrepeso, obesidade aumentam, né, a pressão intraabdominal, piora refluxo, piora a dispepsia, tá? E claro, né, obviamente evitar o uso de AINES que a gente já falou, beleza? Certo, aí, além das medidas não farmacológicas, para muitos pacientes que têm sintomas leves e ocasionais, a prescrição de antiácidos, pessoal, já resolve bastante, tá? Como é que funciona isso aqui? A gente prescreve antiácido sob demanda. Um exemplo que usamos muito é aquele sachê de hidróxido de magnésio com hidróxido de alumínio e carbonato de cálcio, tá? Um exemplo aqui é o Gastrol. A gente, pessoal, utiliza ele normalmente um sachê dissolvido aí em 200 ml de água e o paciente pode utilizar até 4 vezes por dia, tá? Lembrando que ele vai utilizar sob demanda. Isso aqui é indicado para quem? Para aquele paciente que tem sintomas leves, sintomas ocasionais, doutor. Uma vez no mês eu sinto. Entende? Você não vai submeter a pessoa, talvez ali a passar 4 semanas utilizando um omeprazol, sendo que ele pode utilizar nessa uma vez por semana esse medicamento antiácido, beleza? Agora, se o paciente tem sintomas recorrentes, sintomas importantes, ou se isso está afetando a qualidade de vida desse paciente, aí, gente, nós partimos direto para o inibidor de bomba de prótons, tá? E aqui o clássico é o omeprazol, né? 20 mg, que o paciente deve tomar aí 30 a 60 minutos antes do desjejum, ou seja, com o estômago vazio, tá? Sem ter comido nada, o paciente toma, espera 30 a 60 minutos para depois vir fazer o seu café da manhã, beleza? Lembrando aqui por 4 semanas, beleza?
Aí, gente, uma vez iniciado o tratamento, o ideal é rever esse paciente em consultório logo que ele estiver terminando o tratamento. Aí, se o paciente melhorar, mas logo que ele cessa o inibidor de bomba de prótons, os sintomas voltam igual antes, a gente pode reintroduzir esse inibidor de bomba de prótons, tentando aí a menor dose efetiva possível, né? Normalmente é essa dose de 20 miligramas. E aí, obviamente, como a gente conversou, agora é o momento de prescrever tratamento empírico para H. pylori, certo? Mas aí, gente, se mesmo com o uso do omeprazol, fez o tratamento do H. pylori, tudo certinho, e o paciente não melhorou, aí não tem jeito, gente. Já é caso de solicitar endoscopia, tá? Porque nesse ponto já virou critério de sinal de alarme. Certo, gente? Excelente, pessoal. Lembra de eu falar para vocês repetirem a endoscopia lá nos casos que teve H. pylori positivo para confirmar se realmente erradicou a bactéria? Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, tá? Quando a gente precisa repetir a endoscopia depois do tratamento. Começando aqui primeiro por quem não precisa realizar a endoscopia. Gente, todos os pacientes que responderam bem ao tratamento empírico com inibidor de bomba de prótons e ou com antibiótico para o H. pylori, ou seja, aqueles pacientes que não precisaram de endoscopia na primeira consulta e responderam bem ao tratamento empírico, seja com IBP, seja com o tratamento de erradicação, esses pacientes não precisam de fazer endoscopia, tá? A gente só faz acompanhamento ambulatorial, consulta anual, tá? Reforçando aí hábitos de vida saudáveis e pode até deixar orientado o uso de antiácidos para momentos ocasionais que porventura o paciente precise, beleza? O outro caso aqui, gente, são aqueles pacientes que fizeram a endoscopia e não foi achado nenhum fator causal. Ou seja, a endoscopia foi normal ou então apresentou aquela gastrite ou duodenite que a gente já sabe que tem pouca correlação com os sintomas, certo? Não teve H. pylori, não teve úlcera, não teve doença do refluxo, nada. Esse paciente, pessoal, se você não encontrar relação da dispepsia com o uso de medicamento, nós estamos falando que muito provavelmente esse paciente é o que tem uma dispepsia funcional, tá? Que a gente já vai ver os critérios, mas ele também não precisa repetir a endoscopia, tá? Aqui o foco é tratar os sintomas. Certo, pessoal? E quais os grupos, então, precisam de endoscopia? Aí vem o grupo que a gente conversou, os pacientes que tiveram resultado da biópsia da endoscopia que evidenciou H. pylori positivo, independentemente do paciente ter ou não outra alteração, pessoal. Aqui sim a gente precisa confirmar se a erradicação deu certo, tá? Só reforçando que a gente pode fazer isso por meio do teste respiratório da ureia, por meio do teste do antígeno fecal ou da biópsia durante uma nova endoscopia. Como temos pouco acesso a esses testes do antígeno e o teste respiratório da ureia, a gente acaba precisando repetir a endoscopia, tá? Só que tem um detalhe importante aqui, tá? Olha só, a endoscopia ela deve ser realizada no mínimo 4 semanas após o término dos antibióticos, tá? E lembrar de suspender o inibidor de bomba de prótons pelo menos 2 semanas antes do exame, tá? Porque o IBP pode mascarar o resultado, certo? Aí, pessoal, chegamos aos pacientes que trataram úlcera péptica. Precisa repetir a endoscopia nesses casos? Vamos ver. Começando pelas úlceras duodenais. Aqui a regra é simples, gente. Se na primeira endoscopia veio H. pylori positivo, a gente repete a endoscopia para confirmar a erradicação. Lembra disso, né? Mas, por outro lado, se esse paciente teve a úlcera duodenal diagnosticada, mas na biópsia deu H. pylori negativo, após o tratamento da úlcera, não precisa repetir a endoscopia, certo? Agora, o caso muda quando é úlcera gástrica. Aqui, a gente precisa repetir a endoscopia em alguns casos. E aí, a gente vai fazer isso após 8 a 12 semanas do tratamento, tá?
E quais são essas situações? Vejam só, aqueles pacientes com sintomas persistentes, tá? Mesmo depois de tratar, o paciente continua com sintoma, tem que repetir a endoscopia. Aqueles com etiologia incerta, ou seja, teve úlcera gástrica, mas não foi por AINE, a pesquisa do H. pylori foi negativa, ou seja, o que causou a úlcera gástrica nesse paciente? Não sabemos. Nesses casos, precisa repetir a endoscopia para descartar malignidade, beleza? Outro paciente que precisa é aquele que teve diagnóstico de úlcera gástrica gigante, ou seja, maior que 2 centímetros, tá? Também aqueles que tiveram biópsia ruim ou insuficiente lá na primeira endoscopia. Aqueles com sangramento gástrico persistente, ou seja, o paciente te fala que continua apresentando hematoquesia ou melena, né? Ou ainda aqueles que têm úlcera que pareceram malignidade, ou seja, a úlcera tinha bordas irregulares, dobras anormais ao redor, né? E por fim, aqueles pacientes com alto risco para câncer gástrico, tá? Aqueles com mais de 50 anos, com presença de H. pylori positivo, aqui a gente já repetiria de todo jeito, né? Para confirmar a erradicação. Aqueles pacientes que são imigrantes de áreas de alta incidência, como Japão, Coreia, né? Orientais, ou então pacientes com história familiar de câncer gástrico, tá? Em todos esses casos, gente, a repetição da endoscopia é indicada após o tratamento da úlcera gástrica, beleza? Lembrando que qualquer úlcera que for necessário repetir a endoscopia, nós vamos fazer isso 8 a 12 semanas após o tratamento, beleza? Então agora, vamos falar sobre a dispepsia funcional, que, como a gente conversou, é a causa mais comum de dispepsia, mas seu diagnóstico é de exclusão, certo? Pessoal, para o diagnóstico de dispepsia funcional, a gente tem critérios, são os chamados critérios de Roma 4. Então, olha só como funciona o diagnóstico. Para a gente chamar de dispepsia funcional, nós precisamos de 2 elementos. Primeiro, o paciente tem que apresentar um ou mais desses sintomas aqui, ó. Plenitude pós-prandial incômoda, saciedade precoce, dor epigástrica incômoda ou queimação epigástrica incômoda, certo? Então, pode ser um ou mais desses sintomas, mas não é só isso. O segundo ponto é que não pode haver nenhuma doença estrutural detectada nos exames, tá? Principalmente na endoscopia, ou seja, o estômago está normal, não tem H. pylori, não tem úlcera, não tem câncer, não usa AINE e mesmo assim o paciente sente o desconforto. E para fechar o diagnóstico, esses critérios têm que estar presentes nos últimos 3 meses, com início dos sintomas há pelo menos 6 meses. Isso aqui, gente, é o critério de tempo, tá? Grava essa, 3 meses com sintomas e 6 meses desde o início do quadro. Certo? Maravilha! Então, já definimos o que é a dispepsia funcional pelos critérios de Roma 4, certo? Agora, gente, dentro da dispepsia funcional, a gente pode fazer uma subdivisão, tá? Isso aqui é mais descritivo, porque não muda o tratamento, independentemente da subramificação aqui, tá? Mas, para título de conhecimento, título de prova, isso aqui é importante. Então, olha só, nós temos aqui o primeiro grupo, a chamada síndrome do desconforto pós-prandial. Aqui, pessoal, o paciente tem que ter 1 ou 2 dos sintomas, pelo menos 3 dias por semana, tá? Plenitude pós-prandial incômoda e saciedade precoce incômoda. E aqui, gente, precisa ser grave o suficiente para impedir que a pessoa termine uma refeição normal, tá? Lembrando que isso aqui está dentro da dispepsia funcional, então precisa seguir inicialmente os próprios critérios da dispepsia funcional, que são esses que estão aqui em cima do slide, que a gente acabou de conversar. Já o segundo grupo da dispepsia funcional é a síndrome da dor epigástrica. Aqui, pessoal, a frequência é um pouco menor. O paciente precisa ter 1 ou os 2 sintomas pelo menos 1 dia por semana, que são aí dor epigástrica incômoda ou queimação epigástrica incômoda. E sempre lembrando que isso precisa ser grave o bastante para afetar as atividades habituais do paciente, certo? Então, gente, resumo rápido.
Tem sintomas típicos de dispepsia? Tem EDA normal? Duração mínima de 6 meses desde o início dos sintomas e pelo menos 3 meses com os sintomas, com a frequência mínima conforme o subtipo, ou seja, 3 vezes por semana na síndrome do desconforto pós-prandial ou 1 vez por semana na síndrome da dor epigástrica, então você pode fechar o diagnóstico de dispepsia funcional. Por isso, a gente segue todo aquele caminho do paciente que não tem sinais de alarme, pessoal. Suspende AINE, trata com IBP, não respondeu, trata com erradicação do H. pylori. Não respondeu, faz endoscopia. Tá normal? Se tem 6 meses que começou e tem os sintomas constantes aí há 3 meses, com síndrome do desconforto pós-prandial ou síndrome da dor epigástrica, estamos diante de uma dispepsia funcional confirmada. Beleza, pessoal? Maravilha, gente! E como nós tratamos a dispepsia funcional? Aqui a gente segue uma sequência de etapas, tá? É tipo uma escadinha que vai subindo conforme a persistência dos sintomas. Então você identificou que se trata de uma dispepsia funcional, preencheu aqueles critérios, primeira etapa de tratamento, tratamento com IBP, tá? 4 a 8 semanas. Essa, pessoal, é a primeira linha, tá? Especialmente se o paciente ainda não foi tratado com IBP. Mas mesmo se anteriormente, antes de se confirmar a dispepsia funcional, o paciente já tiver sido tratado, pode ser tentado novamente o tratamento aqui, tá? Costuma ter boa resposta em alguns pacientes, tá? Então aí, omeprazol 20 mg ou equivalente, né? Em jejum, 30 a 60 minutos antes do café da manhã, por até 8 semanas, beleza? O ideal é a gente rever esse paciente ao completar as 4 semanas de tratamento, tá, gente? Mas, e aí, se ele não melhorar? Aí a gente passa para a segunda etapa, né? Que aí é tratamento com procinético. Aqui, pessoal, a ideia é adicionar a domperidona, tá? Por 4 semanas. A domperidona é um procinético. Ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. Então, o paciente voltou usando inibidor de bomba de prótons por 4 semanas, mas não melhorou, adiciona a domperidona, tá? Na dose de 10 mg, um comprimido 30 minutos antes das principais refeições, né? Geralmente café, almoço e janta, e rever esse paciente daqui 4 semanas. Aí, gente, depois aí das 8 semanas de IBP, se o paciente já usou esse tempo todo, a gente suspende o inibidor de bomba de prótons, tá? Não fique empilhando medicação. Não respondeu com 8 semanas de IBP, esquece, não vai responder mais. Se persistirem os sintomas, mesmo assim, após 8 semanas de IBP, sendo que as últimas 4 semanas estava junto com a domperidona, a gente sobe mais um degrau. A gente já tira o inibidor de bomba de prótons, a gente já tira a domperidona e aí nós vamos introduzir um antidepressivo tricíclico, tá? Aqui nós usamos principalmente a amitriptilina, tá? De 10 mg, um comprimidinho à noite, ou então a nortriptilina na mesma dosagem. E aqui, pessoal, a gente pode titular a dose a cada 2 semanas, tá? Até chegar aqui no máximo de 50 mg por noite, dependendo da resposta e da tolerância do paciente aos efeitos colaterais, tá? Professor, se ele responder bem com 10 mg, ótimo, você achou a dose ideal. E se eu precisar subir até 50 para ele melhorar os sintomas? Ótimo, se ele tolerar, sobe até 50 para ele obter melhor. Beleza? Uso dos tricíclicos, pessoal, recomendado aqui por 8 a 12 semanas, tá? Claro, gente, estamos falando aqui de antidepressivo, né? Checar se não há contraindicação a esse tricíclico, tá? Por exemplo, TAB. Beleza? Agora, se mesmo com o antidepressivo tricíclico o paciente continuar sintomático, aí, gente, nós vamos para a última etapa. Nós vamos desprescrever essa medicação gradualmente, tá? A gente vai reduzindo gradualmente a dose do medicamento até o paciente ficar sem nada do remédio e nós vamos considerar encaminhar esse paciente para psicoterapia, tá? Caso difícil aqui, gente, tá? E nós precisamos investigar aí outras questões, especialmente de saúde mental, tá? Certo, pessoal? Então agora vocês já sabem abordar e tratar a dispepsia funcional até a última etapa, beleza?
Certo, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, eu gostaria aqui rapidinho de revisar com vocês sobre os inibidores de bombas de prótons, tá? Que seguem sendo aí o pilar do tratamento da dispepsia, da doença do refluxo gastroesofágico, das úlceras pépticas, né? E por aí vai. A gente tem várias opções de IBPs: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, deslanzoprazol, lanzoprazol. E a verdade, pessoal, é que não tem evidência de que um seja superior ao outro, tá? E não sou eu que estou falando isso. Isso está detalhado, inclusive, pelo próprio UpToDate, tá? BMJ também considera isso. Então, gente, a escolha de qual a gente vai prescrever vai depender muito mais da disponibilidade, da tolerância do paciente, né? Porque às vezes o paciente pode adaptar mais com um do que com o outro, talvez obter uma resposta melhor com um do que com o outro, tá? Mas isso é individual, isso é pessoal, e também levar em consideração a questão financeira, tá? Alguns aí têm os preços um pouquinho mais caros que outros, beleza? Mas, reforçando o que o UpToDate coloca aqui, eles não têm evidência de superioridade que um seja superior ao outro. Sobre mecanismo de ação desses fármacos, pessoal, todos eles, como o próprio nome já diz, todos eles agem inibindo a bomba de prótons, tá? Que é a principal força ali de secreção de ácido clorídrico no estômago. Essa bomba, gente, ela fica nas células parietais, tá? As provas gostam de explorar isso aqui, tá? Qual que é a célula que produz o ácido clorídrico, né? E aonde está a bomba de prótons que a gente vai inibir? Especialmente nas células parietais, tá? E aí, pessoal, essas bombas de prótons, elas têm o seu trabalho aumentado especialmente no jejum, tá? Por conta disso, os inibidores de bombas de prótons, pessoal, eles devem ser tomados em jejum, porque eles são profármacos, ou seja, eles precisam ali de um ambiente ácido para serem ativados, tá? E aí eles vão agir adequadamente se tiver ali acidez presente, beleza? Por isso, esse remédio tem que ser tomado cedo em jejum, beleza? E um detalhe interessante, pessoal, é que eles inibem de forma irreversível essa bomba de prótons, tá? Aí você vai ficar assim, uai, professor, então acabou, o cara não vai ter acidez gástrica mais? Não, gente, tá? O que acontece? Geralmente a cada 24 horas o corpo produz novas bombas de prótons, tá? Então, isso significa que o efeito do medicamento dura mais ou menos o tempo que o organismo leva para refazer novas bombas de prótons, que é algo aí que varia de 18, 24 horas, às vezes até um pouquinho a mais, tá? Por isso que mesmo uma única dose ali por dia, o paciente tem uma supressão ácida eficaz por 24 horas ou até um pouquinho mais, certo? Tranquilo até aqui? E de efeitos adversos? Pessoal, são poucos, tá? Mas existem, especialmente quando falamos do uso crônico desse fármaco. Olha só, o uso padrão ali de 4 a 8 semanas, ele pode ser que o paciente te queixe aí de cefaleia, náusea, constipação ou diarreia, tá? E flatulência, mas não quer dizer que o paciente vai ter. Pode acontecer de ter com ele, mas é importante você orientar que se ele tiver, ele já está sabendo, beleza? Agora, com o uso prolongado, pessoal, os IBPs eles podem causar hipovitaminose B12, tá? Porque eles prejudicam a absorção dela, podem levar a hipomagnesemia, também por prejuízo na absorção, pode prejudicar a absorção de cálcio e, consequentemente, predispor a osteoporose, que pode levar a fraturas ósseas, tá? Pode também levar a hipersecreção ácida de rebote. Ela acontece especialmente com o uso crônico, tá? Quando aí, especialmente, o IBP é suspenso de forma abrupta, beleza? E além disso, pessoal, o uso crônico também pode estar associado com infecção intestinal por Clostridium, tá? E até aumento do risco de pneumonia hospitalar. Certo, pessoal? Então, gente, naquele paciente que usa de forma contínua, talvez aí para proteção gástrica, né, devido ao uso de AS, né, por exemplo, precisa pelo menos uma vez ao ano ser monitorado, tá? A dosagem de vitamina B12 desse paciente, a avaliação, a dosagem do magnésio, tá? E realizar rastreamento periódico de osteoporose, tá? Normalmente aí a cada 2 anos, certo?
Beleza. Sobre contraindicação, pessoal, a principal contraindicação aqui são aqueles pacientes que têm intolerância ou alergia ao fármaco, tá? A algum dos IBPs. Fora isso, o uso costuma ser bem seguro. E por fim, a posologia que para a maioria dos casos a gente utiliza é um comprimido cedo em jejum 30 a 60 minutos antes do café da manhã, tá? Reforçando a necessidade do uso em jejum, tá? E aí, em algumas condições, pessoal, que nós não vamos trabalhar nessa aula, que já é algo mais raro, que já é algo mais específico, tá? Por exemplo, quando o paciente tem úlcera complicada, é uma úlcera que tem ali estenose, ou é uma úlcera que tem perfuração, aí nesses casos, o uso do IBP é de 12 em 12 horas no início do tratamento, tá? Estou falando isso aqui justamente para vocês não assustarem se em algum momento ver essa prescrição de 12 em 12 horas, tá? Mas não é o mais comum da prática da atenção primária. Beleza, gente? E para fechar nossa aula, pessoal, trago aqui essa tabelinha, tá? Que é do Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Que mostra de forma prática a dose padrão, a dose plena e a dose máxima dos principais inibidores de bombas de prótons, tá? Esse slide aqui, pessoal, ele vai ser útil também quando nós estivermos conversando lá sobre doença do refluxo gastroesofágico, tá? Então, grave, memoriza, tira print dele aqui, tá? Lá na aula, quando a gente estiver conversando de doença do refluxo, ele também vai ser útil para a gente, tá? Vou pegar aqui como exemplo o omeprazol, tá? Que é o mais comum do dia a dia, tá? E aí vai ficar os demais para uso de vocês no dia a dia. Olha só, dose padrão de omeprazol é qual? É a que a gente está conversando o tempo todo aqui, 20 miligramas, tá? Ressaltando aí mais uma vez a importância do uso em jejum, né? 30 minutos antes do café da manhã. Certo? E aí, se o paciente precisar aumentar a dose plena vai para 40 miligramas, tá? Ainda uma vez ao dia. Normalmente, nós vamos pensar em usar essa dose um pouquinho maior quando a gente está falando ali da doença do refluxo gastroesofágico, tá? Lá nessa aula, a gente conversa melhor sobre isso. E também nos casos de úlceras complicadas, né? Que a gente não conversou nessa aula, né? Tema aí para outras aulas. Nesses casos, a dose máxima é 40 miligramas 2 vezes ao dia, tá? 40 miligramas antes do café, 40 miligramas antes do jantar. Certo, pessoal? Então, gente, qual o aprendizado aqui? Na dispepsia, pessoal, a gente vai lançar a mão da dose padrão, tá? Lá na aula de DRGE, a gente volta a conversar sobre essas doses, né? E a possibilidade para subir para a dose plena, se necessário. E em situações menos comuns, como úlcera complicada, a gente pode usar a dose máxima, sempre respeitando aí os intervalos e o tempo de uso. E uma consideração interessante aqui, pessoal, para a clínica é se o paciente tem hipotireoidismo e faz uso de levotiroxina. Como é que faz? Lembra que a levotiroxina tem que ser cedo em jejum, antes dele tomar café da manhã? E aí, como é que a gente faz nessa situação? A gente prescreve para o paciente usar primeiro o inibidor de bomba de prótons ou primeiro a levotiroxina? Acertou quem respondeu a levotiroxina. Nesses casos, pessoal, a gente orienta o paciente a tomar primeiro a levotiroxina, tá? Acordou, em jejum, toma a levotiroxina, espera 30 a 60 minutos e em seguida toma o inibidor de bomba de prótons, tá? Aí, só então 30 a 60 minutos depois do IBP é que o paciente vai fazer o café da manhã dele, tá? Então, pessoal, realmente é chato isso aqui, tá? Mas é necessário para garantir a melhor absorção possível de ambos os fármacos. Beleza? Foi, gente? Deu para entender? Maravilha, então. Era isso que eu gostaria de ter conversado com vocês nessa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês com o que nós conversamos aqui nessa aula. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.